avanço do poder papal, um período que abrange aí do século VI até o século XV. Primeiro vamos falar sobre a queda de Roma. Você lembra que o Império Romano ele teve o seu auge alguns anos antes da vinda de Cristo ao mundo. E quando Jesus Cristo nasce e a igreja surge depois do ministério da obra dele, o Império Romano já começa um declínio. Por que ele começa um declínio? Os seus imperadores, eles tinham objetivos comuns, que eram os objetivos de Roma, mas cada imperador vinha com as suas ideias, e muito pela luxúria, pelo desejo de poder, os imperadores fizeram com que o Império Romano ruísse moralmente. Os valores do Império Romano já não estavam mais em vigência naquela época, e com o passar do tempo, principalmente nos séculos IV e V, o Império Romano desceu ladeira abaixo. Nesse momento, vocês vão lembrar da aula que o Gilson deu, nesse momento em que o Império Romano está em declínio é que surgem os movimentos monásticos. Que eram os movimentos monásticos? Aqueles crentes que olhavam para o Império Romano, a decadência do Império, olhavam para a igreja também não estava muito bem das pernas, então eles se afastavam da comunidade. Eles iam para os desertos, eles iam para as florestas, eles queriam se isolar. E é a partir desse período que as pessoas sérias da igreja saem da igreja, sérias assim no sentido de que eram inconformados com aquela situação. O que sobra na igreja? Sobram os papas. Aqueles homens que já estavam vendo na igreja uma oportunidade de poder, de controlar pessoas, de enriquecer. Com o isolamento dessas pessoas que eram inconformadas, os papas têm o seu poder grandemente aumentado. Então nós temos finalmente a queda do Império Romano no Ocidente. Lembra que o Ocidente é ali para o lado de cá de um mapa, né, que a gente poderia imaginar. O Oriente é o lado da Ásia, da Índia, Ocidente, Roma, e a Europa desse lado aqui. O Império Romano, desde 323, você lembra, isso o Gideon enfatizou na aula dele, Constantino é o primeiro imperador que torna o cristianismo oficial. O cristianismo deixa de ser uma religião proibida e passa a ser a religião oficial do império. Porque Constantino achava que tinha se convertido, há muitas dúvidas se de fato ele se converteu, mas ele viu ali uma oportunidade de crescer no poder, na fama, né, de ser respeitado pelos cristãos que já estavam em grande número. Então Constantino governa Roma com muita energia, e assim, apesar de todas essas coisas religiosas, Constantino era um homem muito sábio, no sentido político, né? Ele era um grande imperador. E a capital do império mudou de Roma para Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia, hoje. E depois de Constantino, houve uma divisão de autoridade em todo o império. Constantino foi o último imperador que conseguiu o favor de todos os súditos de Roma, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Quando Constantino falece, Teodósio, um camarada chamado Teodósio, conquista o domínio de todo o império, todo o mundo romano. Mas ele, na verdade não foi Constantino, foi Teodósio o último a reinar sobre todas as províncias. Porque depois de Teodósio, surgem duas linhas de imperadores. Nós temos os imperadores do Oriente, desse lado, cuja capital continua sendo Constantinopla, e nós temos os imperadores do Ocidente, cuja capital era Roma. Então o Império Romano se divide. Há dois imperadores agora. Então, o próprio império está se enfraquecendo, se esfacelando internamente. E aí é que os bárbaros começam a atacar os romanos. Quem eram os bárbaros? Eles eram chamados de bárbaros pelos próprios romanos, porque a língua deles era tão confusa que parecia que eles falavam bar. Os romanos não entendiam, começavam a chamá-los de bárbaros.
Eles eram os homens que vinham da região da Alemanha, os germânicos, povos germânicos. Aqueles que são os vikings, sabe? Eram parecidos assim. E os bárbaros começam a atacar as pequenas províncias nos extremos do Império Romano. E conforme o tempo vai passando, em 378, um desses grupos chamado visigodos, os visigodos vencem os romanos, são liderados por um homem chamado Valêncio, eles vencem os romanos que estão sendo controlados, liderados por Valêncio, e matam o imperador Valêncio. E aí em 410, eles saqueiam Roma. E finalmente em 476, final do século V, Rômulo Augusto foi destronado pelo general germânico Odoacro. E Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente, que ocupou o governo. E aí nós vemos nos livros de história o início da chamada Idade Média. Qual outro termo, outro nome técnico que se dá normalmente para a Idade Média? A Era das Trevas. E por que Era das Trevas? Esse foi um nome dado principalmente pela influência helênica dos romanos, gregos e romanos, que escreveram a história. Porque Era das Trevas, porque na mentalidade dele, Roma caiu. O que assume agora? Trevas. Os outros impérios, enfim. Mas nós veremos que não eram tantas trevas assim. Mas você pode imaginar a Idade Média iniciando, a Era das Trevas iniciando quando Roma cai. Roma é destruída e essa Idade Média dura até, dizem os livros, 1453. Então dura muito tempo, muito tempo. Com a invasão dos bárbaros, o que acontece com a igreja do Ocidente? A igreja do Ocidente segue num rumo diferente da igreja do Oriente. O Ocidente foi primeiro dominado pelos bárbaros. No Oriente, o Império continua existindo, o Império Romano, e os papas continuam subordinados ao imperador. Esse imperador já não tem mais tanto poder, ele já não é mais o dono do mundo. Mas os papas se submetem ao governo desses imperadores. Mas no Ocidente, onde foi a invasão dos bárbaros, o império desaparece. E a igreja passa então a ser a guardiã da civilização. O único local, os bárbaros por onde passam, eles devastam. Eles matam os homens, eles estupram as mulheres, eles sequestram as crianças, escravizam as crianças. Eles dizimam cidades, vilarejos. Não há muita organização. Eles simplesmente queriam derrotar os inimigos. E a igreja olha para essa situação, muitos órfãos, muitas viúvas, fome. A peste é nessa época que ataca, que surge a peste, muitas doenças, muita pobreza. A igreja então vê essa oportunidade, a princípio, por ser a guardiã da ordem, daquela velha civilização, do que sobrou da civilização. Então, o Papa de Roma passa a ter grande prestígio e passa a ter grande autoridade, a tal ponto de ser considerado como um imperador. Ele não era o imperador de Roma, mas ele era quase como isso. As pessoas o viam como o último bastião de liderança da civilização que restou. E aí nós chegamos à evangelização da Europa, na segunda parte aí. Com a queda do Império Romano, o poder se concentra então no Papa. Gregório I foi um dos papas que enviou monges para a Inglaterra. E aí ele chega a tornar quase todo o reino da Inglaterra cristão. Lembrando, cristão já com muitas influências do catolicismo que nós temos hoje. Naquela época já a igreja já estava numa toada de veneração de imagens, oração pelos mortos, adoração dos santos, veneração de Maria, a aceitação dos livros apócrifos. Lembra que nós falamos domingo passado? Que não eram inspirados por Deus, mas eles usavam a Vulgata Latina. Então a igreja ela já está nessa toada. E tornar um território cristão
significa tornar um território católico romano. Na cabeça deles é isso, é mudar os deuses pagãos pelas estátuas dos santos católicos. Então, os ingleses, agora evangelizados ao catolicismo romano, eles enviam missionários aos outros povos. O maior desses missionários dos ingleses foi um homem chamado Bonifácio, e ele vive no século VIII, um homem nascido no lar nobre, muito importante, e Bonifácio tem a permissão do Papa para trabalhar no sul da Alemanha para evangelizar os bárbaros, e ele vai até lá, ele conquista os povos germânicos, todo o país para o cristianismo, que era o cristianismo naquela época. Depois nós temos um francês chamado Ansgar, ele vive no século IX, ele é o responsável por alcançar o norte da Alemanha. Então Bonifácio alcança o sul, Ansgar conquista o norte. Ele começa a pregar na Dinamarca, ele vai para a Suécia, depois ele se torna bispo em Hamburgo. O que está acontecendo? Os bárbaros estão sendo cristianizados. A igreja retorna para esses povos que conquistou Roma e prega o cristianismo, o católico, né? E aí, então, o cristianismo é estabelecido entre os eslavos, entre os sérvios, os búlgaros. E aí ele já não... quando o cristianismo ele não encontrava abertura em um país, então, agora o Papa já começa a ter poder, porque o avanço dos bárbaros foi assim: eles tinham armas, eles tinham vontade, eles tinham grandes exércitos, muito desorganizados, mas eles conquistavam à força. Mas depois que eles conquistavam só por conquistar, eles não tinham planos para aquela terra. Então eles passavam, devastavam a terra e iam para outras. Com isso, os soldados vão morrendo. As cidades deles ficaram sem homens. E com o tempo, os bárbaros eles vieram como uma onda, sabe aquela chuva de verão? Vieram, avassalaram, eu tô feio de palavra hoje, né? Destruíram tudo. Eles vêm, destroem tudo, mas depois a chuva passa. Fica só a terra devastada. E aí, eles ficam suscetíveis a qualquer conquista. E a conquista que eles têm é uma conquista religiosa. Mas aí o Papa também envia soldados, porque agora o Papa tem poder de imperador. Ele envia para aquelas cidades, onde ele chega, aonde esse exército cristão chega. Eles dizem, vocês vão se tornar cristãos. Eles dizem, nós não vamos nos tornar cristãos. Ok. Então eles escravizavam esse povo. Dominava esse povo, matava aqueles que se opunham, e aqueles que eram vencidos se tornavam cristãos à força, e às vezes de modo bem cruel. E foi assim, por exemplo, se você estudar a história da Noruega e da Polônia, foi assim que ela foi conquistada para o cristianismo, à força enviada pelo Papa. Desse jeito, o mundo ocidental foi evangelizado. Para que tipo de cristianismo? Católico romano. Foi assim uma evangelização amorosa, pregando o Deus de amor? Não foi. Não foi. Foi à força. Os países agora devem ser cristãos. Nós temos então as causas do avanço do papado. Por que os papas romanos chegaram ao poder imperial? Por que eles conquistaram um status de generais da nação, status de imperadores? Tem algumas razões. Eu vou citar aqui, deixa eu ver, 6 razões do porquê os papas chegaram a esse posto. Uma primeira razão: Gregório I, aquele que eu disse do século VI, ele foi chamado de O Grande. Quando ele foi eleito papa em Roma, ele era um homem muito honrado, e naquela época era considerado um homem muito bondoso. E Gregório ele impõe a autoridade da igreja de Roma sobre todas as outras igrejas. Ou seja, ele diz, se há uma igreja que deveria mandar nas outras igrejas, como se aqui fosse a sede, as outras fossem congregações de Roma, é a igreja de Roma. Por quê? Porque aqui foi o berço do cristianismo, o apóstolo Pedro morreu aqui, os ossos dos santos estão aqui, a igreja mais forte está aqui, então as outras devem prestar continência à igreja de Roma. E isso acontece. Gregório consegue com que os bispos das cidades reconhecessem a sua inferioridade diante de Gregório.
Quando Gregório falava, eles diziam: bom, é isso aí, é isso aí. Nós temos menos dinheiro, nós temos menos prestígio, nós temos menos pessoas. Gregório manda no negócio. Ele é o nosso chefe. Primeira razão. Com o passar do tempo, todo papa que assumiu o trono que Gregório deixou, desfrutava desse mesmo prestígio. Uma segunda razão é por alguns séculos não houve qualquer governo que ministrasse justiça e impusesse ordem e paz no mundo. Você poderia reclamar da situação do Brasil hoje, mas quando um crime é cometido, por mais que às vezes ele não é solucionado, você procura a delegacia. Você perdeu seus documentos, né? Foi roubado, você vai lá, abre o BO e aí você pode tirar novos documentos, né? Quem sabe talvez eles vão achar o culpado. Quando você tem uma doença, você procura um hospital, quando você tem um convênio. Ou você não tem um convênio, você procura o SUS. Muitas vezes você reclama pela fila longa, pelo tempo que demora, pela falta de empatia dos médicos. Mas nós estamos no céu considerado ao povo dessa época. Por quê? Porque quando você era assaltado, violentado, estava doente, não tinha uma sequer alma a quem você recorreria. Não havia império. Quem manda? Ninguém, porque os bárbaros avassalaram tudo aqui, destruíram todos e não deixaram ninguém para tomar conta. A quem nós procuramos? Aonde você acha que as pessoas foram buscar socorro? Na igreja. Com o Papa. Em Roma, o Papa representava esse aparente governo justo. Parecia que o Papa, por quê? Porque ele falava em nome de Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de amor. Ele representava Cristo na terra. Então as pessoas olhavam para o Papa e se submetiam ao Papa, pelo menos a princípio. Por quê? Porque se há alguma esperança nesse mundo, é o Papa. Faz sentido, né? Pois é, isso foi concentrando poder nas mãos desse homem. Terceira razão, os papas então começam a exercer justiça. Interessante, eles estão ali, as pessoas prestigiam a eles, e eles veem que podem começar a aplicar algum tipo de justiça, porque as pessoas se submetem. É como se os policiais da época colocassem suas armas em cima da mesa do Papa e dissessem: nós estamos a serviço do Senhor. Se alguém que nos dá esperança é o Papa. E então o Papa percebe: peraí, eu posso começar a aplicar justiça. Houve um rei chamado Lotário. Ele se divorcia da sua esposa, ele abandona a sua esposa e ele substitui a sua esposa por outra. E aí, o Papa na época, que era Nicolau I, começa a lutar com vários debates contra o Lotário, isso por volta do século IX, e ele obriga Lotário a receber de volta a sua esposa, mandar a nova esposa embora. E isso nunca tinha acontecido antes. O Papa, não é que ele convence Lotário a fazer isso, ele força Lotário a fazer isso, porque agora as forças estão na mão dele. E isso é um choque para a população na época. O Papa mandou no imperador, mandou no rei. Então, se o rei não fizesse isso, o Papa iria excomungá-lo. Imagine um rei em uma nação cristã ser excomungado da fé cristã. O que vai acontecer? Ele vai ser deposto desse cargo. Ele vai ser expulso dessa nação. E o mais forte era que ele perderia a salvação. Se ele fosse excomungado, a mentalidade deles é de que a pessoa perderia a salvação. Então o Papa, por medo, ou o imperador por medo, ele se submete. A partir desse momento, o Papa começa a representar um poder acima do poder dos reis, seja para o bem, seja para o mal. Quarta razão do porquê os papas ocuparam esse poder tão forte no mundo ocidental. Eles eram governadores civis de Roma. E essa época era uma época de calamidade e crise. Eu falei que nessa época foi quando a peste invadiu o mundo conhecido. A fome, as invasões, os motins, as guerras civis, havia desordens em geral. Então os bispos, eles tiveram de assumir o governo das suas cidades. Não, em certo momento a gente pode condenar esses homens pelo seu desejo por poder, por lucro,
Mas, por outro lado, eles fizeram o que podia ser feito. Alguém tinha de fazer alguma coisa. A princípio, os bispos, que eram os pastores menores, né, de cada região, eles falaram, bom, então vamos concentrar em nós, as pessoas podem trazer as ajudas, aquilo que eles querem doar para ajudar os pobres para nós, e nós vamos fazer essa distribuição. Né? De alguma maneira, eles querem cuidar da sua população. Mas isso acaba trazendo para esses bispos um poder que eles não deveriam ter, um poder político, que, por sua vez, eles se submetiam ao Papa. Então, você se submetia ao bispo da sua cidade. O bispo da sua cidade se submetia ao Papa. E o Papa mandava em tudo. Está vendo o perigo? Quinta razão. Os missionários enviados pelos papas fortaleciam, obviamente, o reinado dos papas. Eles pregavam o cristianismo, mas diziam, você tem que se submeter ao representante de Cristo na terra, que é o Papa. Então, a cada território ganho para Cristo, naquela época, era um território ganho para o Papa. Você obedecia ao Papa agora. Né? Então, isso acontece. Sexto e último motivo, eu já vou falar sobre isso com mais detalhes na segunda parte. Mas o avanço do islamismo, talvez você esteja se perguntando, quando surge o islamismo? Qual a relação dele com o cristianismo? Na segunda parte nós vamos falar sobre isso. Ou na segunda parte não, acho que no finalzinho dessa minha fala aqui. Mas o islamismo ele surge nessa época, na Idade Média, na Era das Trevas, e ele aumenta. Por quê? As razões são óbvias. Né? O islamismo chega pregando uma nova maneira de viver ao lado de Deus. Totalmente diferente dos papas. Imorais, devassos, gananciosos. E aí vem uma religião que diz para agradar a Deus você tem que fazer várias orações por dia, usar um tipo de vestimenta, ter uma vida de rigor. Você não pode falar isso, você deve se comportar. Esse negócio chama atenção, porque é totalmente diferente do cristianismo da época. Então o islamismo começa a ganhar vários cristãos nominais desanimados com tudo isso. O islamismo começa a ganhar força. E quando ele começa a ganhar força, isso naturalmente aumentou o poder do Papa. Por quê? Porque a Ásia e a África, que eram os impérios ali, dois países no Ocidente, ou dois continentes ali, principalmente a parte norte da África, são conquistados pelos árabes. Árabe não é a mesma coisa de muçulmano. Árabe é um povo. Muçulmano é uma religião, certo? Um árabe pode ser um muçulmano, certo? Pode ser, mas não necessariamente será. Os árabes conquistam essas regiões, mas com a conquista, obviamente, vem a religião da maioria deles, que é o islamismo. Com isso, lembra, a igreja do Ocidente, o Ocidente aqui, é inimiga da igreja do Oriente. O Oriente é conquistado pelos árabes. O que acontece então? Esse Papa aqui do Ocidente, ele diz, tá vendo? Eles são frágeis, fracos, foram derrotados. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão aceitar os nossos missionários aí. Então, o Ocidente começa a crescer por meio das missões dele. E a igreja começava a reconhecer a soberania do Papa. Espera aí, nós não reconhecíamos a igreja do Oriente, nós não reconhecíamos o Papa e fomos conquistados. Os outros povos diziam, então é melhor nós nos submetermos ao Papa, porque pelo menos os árabes não nos dominarão. Com isso o poder dele apenas cresce do Papa de Roma. Mas a igreja começa a se tornar cada vez mais fraca, moralmente. Nós temos, durante esse tempo, o avanço do monacato. Lembra que eu falei no início, o Gil citou isso na aula dele, sobre aqueles homens que se afastavam, que queriam viver longe de toda essa bagunça aí. O monacato, ele falou sobre alguns mosteiros que foram criados, que eram templos, ou melhor, hospedagens, nas quais esses homens que se isolavam, ficavam e moravam juntos, e ali eles tinham as suas refeições, eles estudavam juntos, né? Eles dificilmente conversavam muito uns com os outros, mas era um local onde eles poderiam viver.
né, em comunidade, em certo sentido. Quanto mais a igreja do Ocidente se fortalecia, era ela contaminada por esse desejo de poder dos papas. Quanto mais isso acontecia, mais os movimentos monásticos continuavam a crescer. Eles se multiplicaram principalmente entre os anos 950 até 1350. E dentre os grupos mais famosos dessa época, nós temos os cistercienses, que são do século XII, e temos os dominicanos e franciscanos. Já ouviu falar alguma coisinha sobre? Eu poderia trazer mais informações aqui, mas por causa do tempo, é só para te informar sobre isso. Muitos mestres da igreja depois dessa época surgem desses movimentos aqui. Teólogos que eram dominicanos, freis dominicanos que seguiam a ordem dos dominicanos, freis que eram franciscanos, né, que talvez não tivessem vivido nesses monastérios, mas seguiam o rigor, a teologia desses homens que se isolaram. E apesar de serem muito criticados, esses movimentos, eles produziram coisas boas para a igreja. Eu vou citar algumas aqui. Sim, eles poderiam estar errados e estavam errados em achar que a vida cristã deveria ser separada dessa comunidade, que é a sociedade em geral. Mas, mesmo isolados, errados em grande parte, lá eles plantavam algumas igrejas, podemos dizer assim. E essas igrejas em que eles plantavam ou conseguiam conquistar com a pregação deles, eles colocavam bons pregadores e faziam cultos atraentes, cultos diferentes dos de Roma. E isso era bom. Outra coisa, eles se dedicavam muito às obras de educação. Então, uma parte deles era lendo, escrevendo, meditando em conteúdo teológico. Eles abriram escolas primárias, de graça. Lembra? Uma época em que não havia governo, não havia Estado, não havia escola pública. Eles são os primeiros a criar isso. As pessoas poderiam ir até os monastérios para estudar. E eles ensinavam devoção à Igreja Católica Romana. Apesar de dizerem que não concordavam com muito do que acontecia ali, eles ainda diziam: nós devemos nos submeter ao representante de Cristo na Terra. Isso atraiu muitos pagãos ao cristianismo, que estavam ali sem nenhuma religião, né? Isso promoveu o estudo teológico, cultural, era um refúgio para a escória da sociedade. Pense aí, a situação em Roma já não era boa. Se você fosse alguém considerado indigno de viver em Roma, para onde você iria? Para o monastério. Lá eles receberiam você. Se você se arrependesse, se você dissesse: eu quero mudar, eu quero ajuda, lá você encontraria ajuda. Então, bandidos, pessoas que tivessem cometido crimes e estavam arrependidos, mas não eram aceitos mais, eles iam até monastérios. E, em certo sentido, isso era um refúgio para eles. E aí nós chegamos, eu acho, no último tópico aqui dessa primeira parte, no assunto das cruzadas. Já ouviu falar das cruzadas? Quem já ouviu falar? O que normalmente a gente ouve falar das cruzadas? Já ouviu um argumento do tipo: esse negócio de cristianismo é furada. Por quê? Olha para a história e vê o que o cristianismo fez com os muçulmanos por meio das cruzadas. Já ouviu esse argumento? De que o cristianismo produziu as cruzadas e por isso as pessoas não querem saber de Deus. Eles fazem essa associação. É uma desculpa? É uma desculpa. Tem motivos? Tem motivos. Nós vamos descobrir por quê. O problema é que o cristianismo que existia naquela época, oficial, não era nada daquilo do que é o cristianismo para nós aqui hoje. Nem é parecido com a Igreja Católica Romana de hoje. A teologia pode parecer e ser a mesma. Mas a prática, hoje o Papa em Roma, ele pode dar o seu discurso lá naquela janelinha lá, né, da onde ele fica lá, mas os presidentes não estão nem aí para o que ele diz. Ele discursa na ONU, ele sugere coisas, né? Ele diz: vamos cuidar das crianças com fome na África, vamos parar de fazer guerras. Mas isso não tem poder político nenhum, é discurso apenas. Naquela época, se o Papa abrisse ali a janelinha e dissesse, todos se submeteriam, né?
Então, é totalmente diferente o mundo que nós vivemos hoje. O cristianismo não era aquilo lá. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre as cruzadas aqui, rapidamente. O fenômeno mais impressionante na Idade Média, obviamente, o mais conhecido e o mais avassalador e dramático de toda essa época. O islamismo, eu falei, era uma religião que começou bem modestamente, no século VII, por um homem chamado Maomé, é o fundador do islamismo. Em certo sentido, Maomé ele propõe uma espécie de reação aos abusos, aos pecados da Igreja Católica Romana. Seria bom dar uma aula só sobre o islamismo, mas Maomé aparece e diz, espera aí, alguma coisa precisa mudar. Ele tinha algumas intenções com isso, obviamente. Mas na sua essência, o Islã, como também era chamado o islamismo, ele acabou se colocando como totalmente diferente do cristianismo. Maomé ele tem traços cristãos. Lembra, ele cresceu num ambiente cristianizado. Católico romano, mas cristianizado. Então ele tem princípios cristãos e muito do Islã reflete alguns desses princípios. Mas, com o passar do tempo, o islamismo se difere totalmente do cristianismo e ele passa a ganhar muito terreno em meio a essa decadência do Império Romano, a decadência da Igreja Católica Romana. E esse crescimento foi tão grande na Igreja Oriental, nos lados da Ásia, da África, que essa igreja acaba perdendo o seu poder para o islamismo. É nessa época, por exemplo, que Alexandria, Jerusalém, Alexandria foi uma das maiores igrejas do mundo na sua época, no norte da África. Jerusalém e a igreja de Antioquia, tão missionária no livro de Atos, essas três igrejas caíram sobre, essas três cidades caíram sobre o domínio do islamismo. É por isso que hoje, quando você vai para Jerusalém, o que está lá em Jerusalém? Uma mesquita, bem onde era o templo. Por isso que os muçulmanos e o islamismo é tão forte em Jerusalém, é tão forte na África. Foi a partir desse momento, dessa época. Foi aí que as cruzadas surgem. As cruzadas, um período que abrange aí quase 5 séculos. Começa no ano 1095 e vai até 1492. Até o finalzinho do século XV. As cruzadas tinham alguns objetivos. Primeiro objetivo, derrotar os muçulmanos, que estavam ameaçando agora a Constantinopla, a igreja do Oriente. Ele conquistou a igreja do Oriente, perdão, ele estava conquistando a igreja do Oriente e as cruzadas surgem. Não vamos deixar que ele conquiste. Segundo, salvar o império do Oriente. Não só a igreja em Constantinopla, mas todo o império estava ali prestes a ser dominado pelos muçulmanos. Terceiro, unir novamente os cristãos no mundo. As cruzadas tinham o objetivo, vamos então unir forças, tanto nós do Ocidente quanto vocês do Oriente. As cruzadas surgem do Ocidente, do Império Romano, da igreja em Roma. A igreja em Roma diz, vamos enviar soldados aí para que vocês nos deem as mãos, nós vamos voltar a ser uma só igreja e vamos conquistar os muçulmanos. Quarto motivo, reconquistar a Terra Santa. Jerusalém já tinha caído para os muçulmanos. Lá é nosso, não vamos permitir que eles fiquem com a Terra Santa. E além de tudo isso, era dito aos que iam às cruzadas, que são chamados de cruzados, que eles ganhariam o céu. Participar da cruzada era a garantia de viver no céu. Interessante, né? Tudo. E se você se torna um soldado, um cruzado, você já está no céu garantido. Obviamente isso atrai bastante, né? Uma época de ignorância, as pessoas não tinham mais a Bíblia, era língua latina, as pessoas não falavam latim, o culto ninguém entendia nada, o Papa mandava em todo mundo, o Evangelho já tinha quase sumido. Bom, ir para o céu para participar de uma batalha, eu quero. Isso começou a regimentar muitas pessoas. Então, o que eram as cruzadas? A irmã disse bem, elas não passavam de batalhas sangrentas em busca de estabelecer a Igreja Católica Romana em todo o mundo islâmico, em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Muitos entraram nessas guerras, a maioria motivados pelo amor da aventura. Vamos lá, imagina isso.
em nome de Cristo nós vamos matar muçulmanos. Vamos conhecer terras que nós nunca vimos. Vamos viver longe das nossas esposas e filhos. E vamos viver longe da peste, longe do Império Romano. Vamos fazer o que nós quisermos. E os homens começam a entrar nessa. E não só o amor pela aventura, mas o ódio religioso também motivou as cruzadas. Eles odiavam mesmo os muçulmanos. E nas suas campanhas, os cruzados, eles dominavam cidades, matavam inocentes e saqueavam essas cidades. Quem foi que fez isso lá atrás? Os bárbaros, né? Quem é que está fazendo agora? Os homens cultos de Roma. Mesma coisa. Mesma coisa. Eles então vão até o Oriente. Ao todo houve 5 períodos de cruzadas, 5 cruzadas. Sendo que a última foi chamada de a Cruzada das Crianças. Por que foi chamada de Cruzada das Crianças? Porque os filhos de cruzados franceses e germanos, que foram mortos, né, esses homens foram mortos em batalha, esses filhos deles, adolescentes e crianças, meninos, eles marcham pelo sul da Europa até a Itália, são liderados por 2 meninos, Estevão e Nicolau, e eles vão combater os muçulmanos. O que você acha que aconteceu? Muitos morreram pelo caminho. Pelo caminho. E aqueles que não morreram foram vencidos e vendidos como escravos no Egito. Obviamente as cruzadas não atingiram seus objetivos e trouxeram mais consequências terríveis ainda. Eu quero citar algumas. A ideia era unir as duas igrejas, né? Isso produziu mais inimizade entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental. Segundo, as cruzadas prejudicaram a vida dos cristãos que viviam em terras muçulmanas. Imagina isso. Você é um cristão que vive agora numa terra conquistada pelos muçulmanos. Aí outros cristãos lá do Oriente vêm para derrotar e matar os muçulmanos. O que vão fazer com você que mora lá? Produziu muita inimizade. Ódio contra os cristãos. Terceiro, as cruzadas aumentaram ainda mais o poder do Papa no Oriente. Os homens todos queriam ser cruzados, servos do Papa. E em último lugar, com a conquista dos povos pagãos. Então assim, as cruzadas tiveram alguns êxitos. Algumas cidades foram conquistadas, alguns povos foram conquistados para o cristianismo romano da época. Esses camaradas eram dominados agora pelos cristãos. Então, a partir do domingo que vem, eles têm que estar na igreja. Mas ontem eles estavam adorando deuses pagãos. Hoje eles têm que adorar o único Deus. É fácil assim? Uma conversão forçada, na base da espada. O que vai acontecer com essa igreja em mais ou menos 1 ano, 2 anos aí? Todos os deuses, a visão pagã de mundo vai estar dentro da igreja. Ela entrará na igreja. Foi isso que aconteceu. Muitas igrejas acabaram sendo ameaçadas por heresias velhas que voltaram a atacar a igreja por causa dos pagãos que entraram como se tivessem sido cristianizados, né? O que nós podemos aprender com tudo isso? Os últimos 5 minutos aí eu quero fazer duas aplicações para nós. A primeira, Jesus já tinha estabelecido há muito tempo e a igreja perdeu de vista isso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 17. Jesus é confrontado por fariseus e herodianos, 2 povos que não se davam muito bem, mas para lutar contra Jesus eles uniam forças. E aí eles chegam para Jesus em Marcos 12 e perguntam, é correto, eles dizem isso no verso 14, é correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Eles queriam colocar Jesus à prova. Se ele dissesse que não, então eles poderiam dizer que Jesus estava contra o imperador. E agora teriam motivo para matar Jesus. Se dissesse que sim, então eles teriam um argumento de dizer para os judeus que, olha, tá vendo, Jesus é um enviado de César. Ele não é o Messias coisa nenhuma. Então Jesus está ali numa saia justa. Qual vai ser a resposta de Jesus? Perceba o verso 15. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, diz, por que vocês me colocam à prova? Me tragam aqui uma moeda. Então eles trazem uma moeda com a face do imperador. Aí no verso
16, ele pergunta: de quem é essa imagem e essa inscrição aqui na moeda? Eles dizem: é de César. Verso 17. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o texto diz que admiravam-se dele. Jesus não foi nem para um lado nem para o outro, ele disse: há coisas distintas nessa terra. O reino de Deus não é a mesma coisa que o reino de César. O reino de Deus é espiritual, ele provoca mudanças físicas nesse mundo, mas ele não quer ocupar a cadeira de César. A primeira lição que a gente aprende com a história da igreja, né, para não cometer os mesmos erros, é que cristianismo e poder estatal não andam bem de mãos dadas. Cristianismo e Estado não andam bem quando se misturam. É por isso que nós vemos tanta bagunça hoje no nosso Senado, né? Gente que acha que fez do Senado uma igreja. O camarada leva a Bíblia lá para o Senado, o camarada prega no Senado. Ele não entendeu que ali não é a igreja dele, não é a paróquia dele. E ele não está governando para a igreja dele. Ele está governando para a população brasileira. Ele deveria promover leis que reflitam o cristianismo, sim, mas leis que sejam para o satanista, para o muçulmano, para o cristão, para o católico. Ele deveria ter a consciência de que ele é rei, ou melhor, ele tem o poder para governar ao povo, e não só uma classe. A gente vê aonde chegou a igreja, a população, toda a nação, quando essas coisas foram misturadas. Então, cristãos devem participar da política? Devem. Devem levar a igreja lá para a política? Não. Eles devem levar os princípios cristãos, os princípios bíblicos, a postura cristã, mas nunca misturar essas coisas, porque o desejo por poder corrompe a liderança da igreja. Nós podemos ver isso na história da igreja. Uma segunda e última lição, um minutinho aí, João capítulo 3, um texto que nós conhecemos bastante. Havia um líder dos fariseus, mais um, que chega até Jesus, chamado Nicodemos. Ele era uma grande autoridade entre os judeus. João 3, versículos 3 a 8. Nicodemos está interessado sobre o que Jesus prega, sobre o que Jesus faz, e aí Jesus diz para ele a partir do verso 3: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,4 agora. Então ele perguntou a Nicodemos: como um homem velho pode nascer, poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo: não se pode provocar, criar conversões. O novo nascimento é uma obra espiritual. Você não controla o Espírito. Você prega, você anuncia, mas a obra de regeneração, de conversão, é uma obra do Espírito. A segunda lição que eu destaco dessa fase da história da igreja é que não adianta tentar produzir conversões à força. A evangelização nunca deve ser conduzida pela espada. E isso é muito prático para nós, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas se convertam à força. Você vai para a igreja, você vai se converter, você vai temer a Deus. Eu devo te trazer para a igreja? Devo. Mas vai chegar um momento em que eu terei que entender que você já ouviu a mensagem e você tem que tomar uma decisão. E se tomar uma decisão é porque algo espiritual está acontecendo no teu coração. Se nós forçarmos a todos que chegam nessa igreja e dissermos: a partir de hoje você é cristão, esse é o meu maior problema de chamar quando a igreja se reúne, né? Boa noite, irmãos. Quem disse que todos são irmãos? Sim, tem irmãos aqui? Tem. Mas às vezes tem um visitante que não é cristão, estou chamando ele de irmão. Aí a partir do segundo domingo ele é irmão. Mas ele não aconteceu nada. Ele é simplesmente uma pessoa pagã ou que não crê em nada e que está frequentando a igreja. Depois nós teremos muitos problemas se considerarmos alguém que não é cristão como cristão. Ele vai dar muito trabalho na membresia. Ele vai viver em pecados deliberados, por quê? Porque ele não nasceu de novo.
nós devemos tomar muito cuidado em tentar produzir conversões à força. Amém?